Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, aqui em Petrópolis. Hoje é 5 de janeiro de 2026. Então, nós desejamos um feliz ano novo para todos vocês, meus irmãos, com muita paz, muita saúde, muito trabalho no bem, que é importante, né? E que Deus continue a nos abençoar, como sempre tem nos abençoado. E a gente continua perseverando, trabalhando na seara do Senhor, que conta conosco, conta conosco. E na noite de hoje, nós recebemos aqui com muita alegria a nossa irmã Ana Paula Oliveira, trabalhadora do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, aí na Taquara. Obrigado, Ana, por ter aceito o nosso convite, por estar conosco na noite de hoje. Feliz ano novo para você, para sua família, com muita saúde, com muita paz, muito amor. Toda vez que eu olho para a Ana, eu lembro do pai dela, né? Grande trabalhador da seara do Senhor. Estava sempre ali conosco, no CEOI, com as suas palestras. E a Ana vai conversar conosco sobre o tema o perdão das ofensas. Esse tema está no livro Alerta, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângelos. É o capítulo 1. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou ler uma pequena página desse livro, Ânimo, e o título é Os Teus Recursos. Diz assim o autor da obra, Lourival Lopes: que te falta? Não vês que já tens dentro de ti os recursos para resolver todas as questões? Deus não te fez com defeito. Uma voz, a da consciência, clama por dentro de ti a dizer-te: olha-me, escuta-me, segue-me. Não vieste para fabricar amarguras, vieste para expandir qualidades, agir, crescer na paz e no amor. Acorda-te, mergulha o teu pensamento em reflexões sadias, vigorosas, confiantes. O mal se desmanchará à tua frente e erguer-se-á o que é bom e belo. Confia em ti e em Deus. Apruma-te, tem mais vigor, energia positiva, vibração amorosa para colher bons frutos. Por ser positivo, o sol ilumina sempre. Bela mensagem para iniciarmos os trabalhos de 2026. Nesse momento, né, que estamos aqui reunidos, vamos erguer o nosso pensamento ao alto. Inicialmente, para agradecer ao Senhor todas as bênçãos que nós recebemos diariamente, né? E, com certeza, agradecer de antemão todas as bênçãos que sabemos que iremos receber ao longo de 2026, 2027, 2028 e vai por aí. Porque o Pai é Pai de misericórdia e Ele ama todos os seus filhos da mesma forma. Então, iniciamos os nossos trabalhos em 2026 agradecendo. E esse deve ser sempre a nossa posição. Iniciar sempre agradecendo. Mas sabemos que também precisamos pedir, não é? Como nos ensinou Jesus. Então vamos pedir a Deus que nos dê ombros fortes para que possamos prosseguir nossa caminhada, que não nos falte oportunidade de trabalhar no bem, auxiliando os nossos irmãos, que nos dê oportunidade de estudarmos, nos aprofundarmos nesse evangelho abençoado que é a nossa bússola, para que possamos mais rapidamente nos tornarmos aqueles homens de bem que o Senhor precisa ao seu lado. E também vamos solicitar ao Pai bênçãos, proteção, amparo, socorro para aqueles nossos irmãos mais sofridos, aqueles que estão afastados do Pai, aqueles que estão internados em hospitais,
em algum asilo, em presídios, estão nas ruas, e são muitos desses nossos irmãos, aqueles que são vítimas desses conflitos entre nações, que têm seus lares destruídos. São muitos, senhores sofredores, os desesperados. E pedimos ao Senhor que estenda a sua misericórdia sobre todos esses irmãos. E assim, aqui, reunidos, queremos agora pedir mais uma vez suas bênçãos para a nossa irmã Ana Paula, que ela seja amparada, fortalecida, protegida, que seu trabalho doutrinário seja abençoado, potencializado, porque precisamos, assim, de pessoas que trabalhem e divulguem o Evangelho cada vez mais. E assim, meus irmãos, envolvidos pelas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós nesse momento, sobre nossos lares e familiares, queremos pedir ao Pai que nos dê a permissão para iniciarmos o trabalho da noite de hoje. Graças a Deus. Ana Paula, minha amiga, você tem até 7h20, 19h20, para fazer as suas reflexões. Que Deus sempre te abençoe e que abençoe sempre também a todos nós. Ah, tá ok, obrigada. Eu agradeço aí o convite, né? E que realmente a espiritualidade possa nos envolver nesse novo ano aí que se inicia, né? Acho que a gente precisa disso, a gente precisa de paz, de tolerância, de paciência, essas virtudes. E nós precisamos também do perdão, né? Que é o tema da noite de hoje, do perdão. A terapeuta Robin Casarja, ela diz que o perdão não é uma virtude, é uma terapia. E realmente é uma terapia, porque os psicólogos, os terapeutas conhecem bem isso, e quem faz também, como eu, também sabe que o perdão é uma terapia. Porque na terapia, uma das coisas que a gente faz é justamente conhecer, nos conhecer, conhecer as situações pelas quais nós passamos. E o perdão requer isso, conhecimento. E a doutrina espírita nos traz esse conhecimento, que seja o perdão. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Do que seja o perdão, ou relembrar aí para aqueles que já sabem, porque nós precisamos ser relembrados sempre né, a cada passo que a gente está, a cada estudo que a gente faz, nós estamos sendo lembrados daquilo que a gente tem o que a gente tem que fazer, como a gente deve se comportar. Nós precisamos ainda ser relembrados. E o perdão é isso, né? É essa lembrança constante de como a gente deve agir. Uma das coisas que muitas vezes as pessoas se enganam em relação a perdão é achar que perdão é o esquecimento. Perdão não significa esquecer. O fato já aconteceu, já foi registrado no nosso cérebro físico, já foi registrado no nosso perispírito. O perdão não quer dizer esquecimento. O perdão é lembrar daquele fato sem aquele peso, sem aquelas emoções conturbadas daquele momento, daquele fato. Então, é uma lembrança mais amena. Perdão é isso. É nos lembrarmos daquele fato, mas de uma forma que aquele fato não seja doloroso, não seja carregado desse peso, né? A gente sabe que não é fácil, o perdão não é fácil. Os espíritos nos ensinam um caminho, mas eles também nos dizem que não é fácil perdoar. E a gente sabe disso, né? Nós, na nossa condição evolutiva, sabemos das nossas fragilidades, das nossas dificuldades, e o perdão está dentro dessa gama aí de
situações com as quais nós temos que lidar, mas sabemos que exigem de nós um esforço muito maior. Por isso que Martins Peralva, no livro Pensamento de Emmanuel, vem falando assim para gente: o perdão requer boa vontade, ou seja, a gente tem que ter a disposição de perdoar, esforço, que é nos empenharmos para perdoar, perseverança, precisamos insistir aí no perdão, e tenacidade, né? Então a gente vê que exige de nós uma postura, o perdão. Na Revista Espírita de 1862, o Espírito Lemenage nos fala o seguinte, que nós devemos achar dentro de nós a força necessária para perdoar, assim como Cristo perdoou aos seus algozes no Gólgota. O perdão, ele é possível, mas nós que ainda nos sentimos ofendidos, nós temos essa dificuldade. Então a espiritualidade nos dá o caminho, mas em nenhum momento nos diz que seja um caminho fácil. É um caminho difícil, porque exige de nós essa vontade de perdoarmos, né? Então é um esforço que a gente tem que fazer em relação a tantos outros esforços que nós temos que fazer, né, para nos tornarmos pessoas melhores. Mas é possível, né? O Espiritismo nos dá aí o caminho, a possibilidade. Olha, é por ali, mas a estrada tem as suas dificuldades, né? Nos exige da gente esse esforço. Simão Pedro, e é um exemplo que a gente pode trazer para esse estudo, ele tinha essa dificuldade de perdoar. Ele tinha várias virtudes, ele tinha conquistas, mas ele tinha dificuldade de perdoar, mesmo tendo convivido com Jesus, mesmo tendo tido ali o aprendizado do mestre. Ele tinha as suas dificuldades, mas ele tinha força, ele tinha boa vontade para perdoar. Depois que Jesus morreu na cruz, crucificado, ele fundou lá a Casa do Caminho para atendimento dos necessitados, para necessitados de corpo e de alma, né? Porque ele também não só trazia lá todo o aparato para receber as pessoas que precisavam aí dessa parte de enfermagem, vamos dizer assim, mas ele também pregava o evangelho. E aí ele recebe lá na Casa do Caminho uma mulher que tinha sido apedrejada, tinha sobrevivido a um apedrejamento, e ela busca auxílio lá na Casa do Caminho. E aí, quando ela chega lá na Casa do Caminho, Pedro a recebe e ela conta que havia sido apedrejada. No primeiro momento, Pedro fica, né, receoso de receber aquela mulher, porque se ela foi apedrejada, ela havia pecado. E ele tinha a dificuldade do Pedro, uma das dificuldades era justamente o perdão em relação a essas mulheres que eram ditas pecadoras, né? Que haviam cometido algum erro, né? Na visão daqueles homens daquela época. E ele tinha essa dificuldade. Só que ele, apesar da dificuldade, ele sai de perto dela, ele se recolhe, faz uma oração para Jesus. Como deveria ser o comportamento dele? Quer dizer, ele não rechaça essa mulher, né? Como ele poderia, como ele fazia, né? Havia feito de outras vezes. Ele se recolhe e faz essa oração. E aí Cristo fala para ele: Simão, eu não vim para os sãos, né? Você deve aí ter esse comportamento de acolhimento para esses necessitados, esses doentes. E aí
Pedro volta, recebe essa mulher e fala: Pode entrar, minha irmã, minha irmã. E aí ela fala: mas quem é você? E aí ele diz: Eu sou seu irmão. Quer dizer, olha a primeira dificuldade dele, porque vem aquela coisa do Pedro ainda com dificuldade de perdoar as mulheres pecadoras, mas ele para, ele ora e volta com uma outra postura, com a postura ensinada por Jesus, que é justamente a postura do acolhimento. Então a gente vê aí a dificuldade de Pedro e a nossa dificuldade. Ele se recolheu, isso quer dizer um esforço, né, de se modificar, mesmo tendo convivido com o mestre, e volta e recebe, recepciona de outra forma essa mulher. E é assim com a gente, nós ainda trazemos essa dificuldade, né? Precisamos aí nos esforçar para perdoar. O perdão, ele tem que ser verdadeiro, nos falam aí os espíritos, né? Ele não pode ser da boca para fora, né? A gente não pode dizer assim, olha, como eu sou bom, olha, eu perdoei, né? Eu estou sendo bom, né? Ou humilhar o outro com um perdão. Isso não é perdoar. Quando você usa o perdão para fazer aí para humilhar o outro, né? Ou para se promover dizendo que é muito bom, isso daí já não é o perdão verdadeiro, né? O perdão verdadeiro, ele tem que ser realmente genuíno, né? E ele tem que abranger todas as pessoas. Ele não faz distinção. O perdão, ele não faz distinção. Claro, a gente fala assim, puxa, a gente tem que perdoar os inimigos, né? Eles também estão incluídos ali no perdão, no nosso perdão, os inimigos. Mas a gente esquece que muitas vezes a gente tem que perdoar os amigos que nos magoam, e eu acredito que dentro da amizade o perdão tem que existir porque os amigos também erram, os amigos também magoam, mesmo que não queiram, às vezes não é proposital, né? Porque nós somos muito suscetíveis, né? Nós somos, a gente se magoa com muita facilidade, nos milindramos com muita facilidade. Então a gente também tem que saber perdoar os amigos, os nossos afetos. Às vezes, para certos amores, é mais fácil nós perdoarmos. Eu não tenho filhos, né? Mas eu tenho os meus sobrinhos que sempre foram muito presentes na minha vida. E eu sempre fiz esse papel aí de ajudar as mães deles, né? Porque tem o meu sobrinho mais velho do primeiro casamento do meu irmão e o mais novo. E eu sempre fui uma tia muito presente, né? E meu pai, né, foi falado aí do meu pai e tudo, e esse é um aprendizado dele. Meu pai sempre dizia: Olha, você se aborrece com todo mundo, mas não com teu sobrinho, né? Falando do meu sobrinho mais velho, né? E realmente, às vezes aconteciam situações, mas para ele o perdão era muito mais fácil, né? Saía. Na verdade, eu acho que eu não chegava nem a me zangar com ele, né? A gente nem se ofende. E eu imagino até as mães também, né? Porque às vezes os filhos fazem algumas coisas e esse coração de mãe consegue entender ou mesmo que fique chateado, consegue desanuviar esse sentimento de uma forma muito mais fácil. Então a gente vê que situações acontecem até entre os amigos que, quando não há o perdão, há um afastamento, né? Porque a gente precisa ter essa compreensão. A gente precisa perdoar os bons quando os bons aceitam a infelicidade de errar. Eu acho isso aqui belíssimo. Está no livro Fotos da Vida, de Chico Xavier e de Augusto César, através da psicografia de Chico Xavier, né? Falando de Jesus,
que ele diz isso, né? Nós temos que uma grande virtude que ultrapassa ela mesma, perdoar os bons quando os bons aceitam a infelicidade de errar. Nós muitas vezes exigimos dos nossos irmãos, e aqui nós estamos falando dos irmãos de doutrina, né, de doutrina espírita, de jornada nessa doutrina espírita, uma santidade que nós mesmos não temos, uma conduta que muitas vezes nós não temos. Quantas vezes na casa espírita, né, com os nossos irmãos de jornada, nós nos aborrecemos e aí alguém faz alguma coisa e a gente cobra dessa pessoa, mas como? Quantas vezes a gente não escuta isso, né? Mas é espírita, como se o espírita não pudesse errar. Sim, é espírita, mas isso não quer dizer que ele já atingiu a perfeição. Ele está no caminho, ele é um ser em construção. E isso significa que vai ainda errar como nós mesmos erramos, né? Nós vamos ainda cair, nós vamos errar, menos do que no passado, porque nós vamos tomando consciência e vamos acertando o nosso passo. Mas isso não significa que a gente não erre mais, porque estamos nos construindo, né? Então, até a gente entender realmente e nos portarmos de acordo com os postulados trazidos pelo Espiritismo, nós ainda vamos titubear, ainda vamos errar, mas vamos nos levantar. Nós já traçamos, a nossa diferença é que nós já traçamos o objetivo. Nós queremos ser melhores. Esse é o grande objetivo nosso. Eu quero ser uma pessoa melhor, mas nessa jornada ainda vamos cair, ainda vamos encontrar obstáculos. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente aponta as faltas dos nossos companheiros, né? A gente está falando de casa espírita, mas isso daí é em relação a tudo, né? Porque a gente fala de casa espírita, porque muitas vezes isso acontece mais na casa espírita, porque a gente cobra, porque se é espírita tem que ter uma postura extremamente correta, e não é assim. A gente tem que ter espaço para esse entendimento de que como o outro como nós erramos, o outro também erra. E tem que haver o perdão. O outro não é pior e não deixa de ser espírita porque ainda está cometendo os seus erros, né? E perdoar a nós mesmos. Perdão significa o auto-perdão. Isso não quer dizer que sejamos coniventes, né, com as nossas faltas. Ah, não, a gente perdoa as nossas faltas. Não é isso, não. Mas se a gente não se perdoar, se a gente não entender que a gente erra, porque ainda somos aprendizes, nós vamos ficar presos e a gente não vai seguir adiante. A gente precisa entender que aquilo que a gente fez foi um erro, mas precisamos aí nos perdoar e nos programarmos, nos habituarmos a não errarmos mais. Mas se nós ficarmos nos agrilhoando aos nossos erros, a gente não vai seguir em frente, né? A gente tem que seguir em frente. E seguir em frente e nos perdoarmos, perdoar os nossos erros, significa que a gente vai fazer de tudo para não errarmos mais, né? Jesus, em relação à mulher adúltera, ele não disse o seu erro está perdoado. Ele não falou isso. Ele falou: vá e não peques mais. Siga adiante e tome um outro rumo, tome uma outra estrada, tome uma outra posição, né? Então é preciso haver essa renovação, né? Há religiões que pregam aí o perdão humano, né? Olha, você errou e agora você está perdoado. Faça isso, isso, isso e pronto. Seus erros estão apagados, sua responsabilidade está apagada. E a doutrina espírita nos fala que não, né? Que a coisa
não é bem assim, né? Então, o nos perdoarmos é isso, é seguirmos adiante, porque há pessoas que estão presas em culpas e não seguem adiante. E a culpa é isso. A culpa faz com que a gente se prenda e não continue a jornada, não reveja as nossas ações e nos dê a chance de seguirmos adiante num outro momento, numa outra jornada, num outro, né, tentando acertar, nos renovando a cada dia. E o perdão a nós mesmos significa perdoar, nos perdoar quando a gente ainda não consegue, quando não é o nosso erro, quando a gente ainda não consegue perdoar o outro. Como nós dissemos, é difícil. Nós somos ainda muito frágeis, né? E a gente, quando a gente fala assim, eu quero perdoar, não é da noite para o dia. Para alguns é mais fácil, porque já atingiram essa capacidade, essa consciência. Para outros ainda não. É esse esforço. Então é o quê? Olha, meu Deus, eu ainda estou me esforçando. Eu quero. É o objetivo. Mas isso daí ainda está mal resolvido dentro de mim. Então é isso. Para a gente seguir adiante, a gente também precisa entender quando a gente ainda não conseguiu perdoar o outro, porque é aos poucos. Na verdade, tudo aos poucos. A doutrina espírita nos fala que a evolução, que o caminho evolutivo é degrau a degrau, que cada um vai do seu jeito, vai no seu ritmo. Estamos todos destinados à perfeição relativa, mas cada um vai trilhando o seu caminho de uma forma, né? Então, precisamos reconhecer isso dentro de nós. Muitas pessoas chegam à casa espírita e, quando se deparam com a doutrina, muitas vezes se sentem culpadas por erros do passado e querem, nos perguntam: puxa, mas eu fiz isso e tal, não sei o quê, e agora o que que vai. Não importa, assim, não é que não importe para as leis divinas, não importa o que a gente fez. Não é um impedimento, melhor dizendo, o que a gente fez para que nós nos tornemos espíritas e para que nós sejamos melhores. Isso não pode ser impedimento, né? O avançar é isso que o Cristo veio trazer para a gente. Nós devemos avançar e seguir em frente sempre, nos renovando, nos reconhecendo, buscando sermos melhores, né? E é isso que a gente precisa, esse é o grande objetivo das nossas vidas, né? O perdão, e isso é uma coisa que os espíritos estão sempre falando, que não cabe perdão, não, né? Onde há ainda desejo de vingança, ou a vingança, né? Então, se você se vingou ou deseja se vingar, não há como entrar aí o perdão, né? Não há como o perdão nascer, porque não se coaduna vingança com o perdão. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Às vezes as pessoas falam assim: puxa, não, mas eu não fiz nada contra ela, mas no fundo está desejando, né? Olha a emanação que você tá fazendo aí. Olha o que que você está projetando, né? Às vezes as pessoas, como está no livro dos Espíritos, não se vingam por falta de oportunidade, mas estão ali desejando. Kardec fala disso da fotografia do pensamento. Tudo que a gente projeta, tudo que a gente pensa, fica impresso no nosso perispírito. Então, as projeções de vingança, de desejo do mal, também ficam impressas ali no nosso perispírito. Gandhi já dizia: olho por olho e o mundo acabará cego. Se todo mundo quiser se vingar, não haverá ninguém vendo, né? Porque a visão será perdida para todos. Por quê? Porque todos nós ainda falhamos. Somos seres falíveis e aí a gente nessa jornada a gente continua ainda
a errar. E se a gente quiser se vingar de todos os que nos ofenderam, e se aqueles que foram ofendidos por nós quiserem se vingar da gente, né, a gente precisa, né, nessa terapia, tomar certos cuidados e realmente entender qual é a proposta trazida pela doutrina espírita, pelos espíritos, né? O perdão é retribuir o mal com o bem, né? Chico Xavier, né, que é uma historinha conhecida e nós vamos relembrar, né, quando o seu cachorro, porque ele encontrou aquele cachorrinho numa das voltas do seu trabalho, aquele cachorrinho magrinho, precisando de cuidados, levou para sua casa e começou a cuidar dele. Mas só que ele cuidava de noite, quando ele já chegava de todas as suas atividades, laborativas, na casa espírita. E aí ele já chegava cansado e tal, e aí ele despendia um tempo para cuidar do cachorrinho. Ele comprava lá a medicação para ele, a comida para ele e tal. Uma vizinha vendo que ele já chegava cansado e ainda tinha que cuidar do cachorrinho, deu veneno para o cachorro e o cachorro morreu. E depois de um tempo, a irmã do Chico descobriu, né? Na verdade, não descobriu, a própria vizinha falou para ele que tinha dado veneno para o cachorro para desafogar aí o trabalho que o Chico Xavier tinha. E aí contou para o Chico. Quando o Chico soube disso, ele ficou com aquela mágoa dentro dele, né? É claro que ele não quis se vingar, né? Não ficou com raiva, mas aquilo ficou ali no pensamento dele. Aí a Emmanuel chega para ele e fala: Olha, essa mágoa que você está carregando, isso daí está te atrapalhando no seu trabalho na mediunidade. Então você tem que se livrar disso daí. Então você faz o seguinte: você vai ter que fazer um bem para essa mulher, ver o que ela precisa e você vai presentear ela, essa mulher. E aí o Chico também, né, como nós faríamos, puxa, já está difícil, né? Resolver isso dentro de mim, eu ainda tem que presentear com ela, dar algum presente, alguma coisa que ela esteja precisando. Bom, mas assim Chico fez, né? Ele ficou sabendo que ela precisava de uma máquina de costura e aí ele, com seu ordenado, comprou em prestações suaves a máquina de costura e quando ele foi presentear essa vizinha, ela ficou tão grata e saiu do seu peito tanta energia positiva que essa energia envolveu o Chico e aquela mágoa, aquele peso se desfez naquele momento, né? Se Chico Xavier tinha dificuldades, né, talvez não de um perdão, mas de resolver suas mágoas, que dirá nós que nos ofendemos, que ficamos com raiva, que ficamos magoados, né? É muito mais difícil, mas é possível, né? Outro exemplo, Maria Modesto Cravo, que quando se tornou espírita, ela foi rechaçada pelos seus amigos, né? É verdade, não havia amizade ali, né? Quando não cabe compreensão e entendimento por você ter descoberto, né, uma verdade e passar a seguir essa verdade, porque ela era católica. E aí, no seu aniversário, ela recebe da vizinha um jarro belíssimo. Vamos dar o exemplo da Maria Modesto Cravo. Um jarro muito belo e dentro dele tinham fezes. E aí, ela não revidou, não fez nada. Pelo contrário, quando foi o aniversário da amiga, não, ela recebeu uma carta, um bilhetinho junto com o jarro. Isso é o que você merece, pelo simples fato dela ter se tornado espírita. Quando foi no aniversário da amiga, ela mandou o mesmo jarro para a amiga. E dentro desses jarros, flores belíssimas. E aí ela colocou assim: com o que você me mandou, eu criei aí, plantei essas rosas. Isso é o que você merece, né? Então, o que que ela fez? Um ato de incompreensão, né? Ela fez o bem, né, para essa pessoa que havia magoado, né? Porque não é fácil receber isso de uma pessoa amiga, né? Nós precisamos desejar o bem e não o mal. Hoje em dia, né, com as redes sociais, a gente vê muito as pessoas
falando, né, quando acontece alguma coisa ruim, ou quando uma pessoa comete um desatino, as pessoas desejando mal, as pessoas vibrando negativamente, né, é, vibrando, né, pelo que aconteceu e tal. Nós precisamos olhar para nós mesmos, né? Como espíritas, precisamos ter outra postura. Não é sermos coniventes com os acontecimentos ruins, com as pessoas que erram. O que a gente não pode é engrossar o número de pessoas que estão vibrando negativamente, né? Isso não quer dizer que a gente não ache aquilo uma coisa horrorosa, que a gente fique impactado com as situações. Não é isso. O que a gente tem que tomar cuidado, porque esse é o nosso diferencial, porque a gente tem o entendimento, é não vibrarmos na mesma faixa vibratória das pessoas que continuam ainda a dizer bem feito, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Nós precisamos socorrer a pessoa ou o nosso inimigo, aquele que nos ofendeu, se for preciso. Socorrer aquele que nos ofendeu. É Isso faz parte do perdão ensinado aí pela espiritualidade. Algum tempo atrás, houve um assalto, né, um acontecimento relatado que houve um assalto num ônibus e a pessoa, o assaltante, foi baleado. E a mulher que havia sido assaltada, ela foi e começou a cuidar daquele irmão ali, né? Ah, mas ela era médica, né? Tem um código de ética que diz que ela tem que atender, mas ela tinha sido vítima daquele assalto, né? E mesmo assim, eu havia ali numa atitude além do código de ética. Mas mesmo assim, eu me lembro que na época várias pessoas ofenderam e tal, porque ela não tinha que ter essa postura. Como? Se ela foi vítima, se ela foi assaltada, como ela teve essa postura? Então a gente vê que não é fácil, mesmo quando a gente coloca ali o perdão, né? Essa falta de entendimento, e isso daí eu vejo demais. Quando no noticiário alguém que fez um desatino, uma voz diz assim, gente, não vamos fazer isso, as pessoas atacam, né? Essa voz dissonante aí vibrando no bem. Essas pessoas são atacadas porque simplesmente falaram assim, olha, calma, não é por aí, vamos ver um outro lado, ou não vamos fazer isso, não vamos, né? Eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas, por que não foi com você? Se fosse com um parente seu. Mas, gente, a gente tem que. É isso o bonito da doutrina espírita, essa compreensão que a gente vai tendo, né? Talvez, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, realmente, por um descuido, eu vibrasse negativamente. Mas isso não significa que eu não saiba qual deva ser o meu comportamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair aí nessas armadilhas, porque é muito mais fácil no nosso estado evolutivo nós cairmos nessas vibrações negativas. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Outra coisa que a gente tem que entender: ninguém fica sem reparar o mal. A reparação faz parte da lei de Deus. Como vai ser isso se aquele ofensor cometeu um desvio em relação às leis de Deus? Ele vai ter que reparar. Como ele vai reparar? Isso é em relação a ele e Deus. Porque a gente quer se meter nessa história aí, né? Muitas vezes a gente vê alguma pessoa fazendo alguma coisa, ou para nós mesmos, né? Aí a gente não fala mais bem feito, mas a gente diz: não, existe a lei de causa e efeito, essa pessoa vai responder por isso. Vai, mas nem sempre é da forma que a gente está achando que deva ser, né? É, é, as reparações, o equilíbrio com as leis de Deus, eles não passam pelo nosso crivo, né? Nós não somos os juízes. A reparação tem que vir. Mas não somos nós que ditamos a sentença de reparação. E aí, às vezes, a gente comete esse erro de achar que
Se alguém fez alguma coisa, então a pessoa vai responder nesse. E outra, se foi com a gente quer assistir, porque aí a gente fala assim, poxa, na outra encarnação são outras personalidades, né? Eu não vou ter a lembrança consciente da coisa. Por quê? Porque no fundo a gente quer a vingança, né? Meu pai sempre dizia uma coisa e eu gravei. Meu pai falava assim: quando a pessoa fala assim, ah, eu quero justiça, né? Grita aos quatro ventos, ah, eu quero a justiça. Na verdade, a pessoa muitas vezes quer vingança, porque a balança da justiça, né? O símbolo da justiça é uma mulher cega com aquela balança, ela pende para os dois lados, né? Um juiz tem que aplicar as atenuantes, né? E a gente está falando de um crime, né? De alguma coisa assim. O juiz tem que aplicar, e muitas vezes cabe as atenuantes e tal. E para a pessoa que foi ofendida, para a vítima, muitas vezes ela não quer, ela acha absurdo, como pode? Por quê? Porque no fundo ela quer a vingança. Ela não quer a justiça. Ela quer a vingança e ela quer que aconteça da tal forma, porque para ela o coração dela só vai sossegar se ela julgar e a coisa acontecer conforme os seus desejos, né? Então, a gente precisa tomar cuidado para não sermos esses julgadores, né? E os benefícios do perdão, né? É essa libertação. O grande benefício é nós nos libertarmos desse peso que a falta de perdão nos traz, né? Quem perdoa se liberta, pode evoluir, pode crescer. A falta de perdão traz problemas físicos, depressão, problemas de estômago, arritmias, né? Quando a gente fica engasgado com aquilo, nós trazemos, isso se reflete no nosso corpo físico e nós podemos trazer problemas de obsessão, problemas no plano espiritual, problemas aí na própria vida física, né? E problemas que se arrastam para outras encarnações. Os livros espíritas nos trazem isso, né? Tantos casos de falta de perdão que são arrastados para outras vidas, né? Impedindo os seres de crescerem e de evoluir. Então precisamos perdoar. E para finalizar, trazemos aí o caso, a história de Elie Wiesel, que foi um judeu, foi preso em Auschwitz. Ele passou anos em Auschwitz e viu que ele conseguiu sobreviver, foi um dos poucos que sobreviveu, né? E ele viu aí amigos e parentes, né, sucumbirem a Auschwitz. E depois que ele saiu de Auschwitz, ele já era um senhor e ele passou esses anos todos buscando uma justiça, né? Por que Deus permitiu isso? Onde há justiça nisso? Por que disso? Ele passou anos remoendo, buscando, né, uma resposta, né, do porquê ter acontecido isso. E aí uma vez ele se reuniu com o rabino e foi perguntar para ele, né, o porquê disso. E tinha uma resposta para essa atrocidade que aconteceu, né? E aí o rabino vira-se para ele e fala assim: olha, você precisa perdoar, porque enquanto você não perdoar, você vai continuar preso em Auschwitz. E ao que ele tinha passado anos preso em Auschwitz, apesar de ter terminado a guerra, de ter saído com vida de lá. Ele continuava preso em Auschwitz por causa da falta de perdão. Então, meus amigos, que possamos aí buscar a força necessária para perdoarmos. O caminho é trazido pela doutrina espírita. Os espíritos nos trazem aí os benefícios, o porquê de perdoar, né? O porquê de nos libertarmos. É isso. Se todos nós queremos ser livres, começa com o perdão em relação a tudo isso que nós falamos.
Sabemos das dificuldades, mas sabemos que é possível perdoarmos, né? Então, que a gente possa se empenhar na busca pelo perdão, nos empenharmos aí para perdoarmos a nós mesmos, perdoarmos os ofensores, buscarmos aí transformar a nossa visão, começarmos o que Deus exige de nós, ou espera, melhor dizendo, o que Deus espera de nós é o começo. É estarmos dispostos à nossa modificação, né? E que a gente possa, aí, nesse ano que se inicia, porque isso é muito emblemático, né? Começo de ano e tal, isso é muito emblemático para nós. Aos poucos, sem culpa, sem pressa, irmos buscando dentro de nós desatar esses nós, né? Muita paz a todos. Muito obrigado, minha amiga, pelo seu estudo. Muito obrigado por estarmos aqui conversando desse tema tão delicado e tão necessário para todos nós, não é? O perdão. Como é difícil para nós em alguns momentos esse perdão. Às vezes a gente diz assim, não, eu não tenho ninguém para perdoar. A gente pensa nas grandes coisas, né? Nas grandes traições, nas grandes tragédias, mas tem aquelas mágoas que a gente arrasta anos a fio, né? Rose, eu não tô te ouvindo, Não está amiga, me mas ouvindo? Os outros companheiros estão me ouvindo? não, não sei por quê. É é você mesmo, que o resto do pessoal está me ouvindo. O pessoal está conseguindo me É, deve ouvir. ser algum problema. Eu tô vendo o teu lábio, tô vendo que você está agradecendo, mas não tô te ouvindo. Mas não Eu tem tô, problema. Eu agradeço a vocês. nós estamos te ouvindo aqui. Então, às vezes a gente arrasta anos a fio, né? Aquelas mágoas terríveis e não conseguimos perdoar. Como isso faz mal para a gente? Então, foi muito bom ouvir a Ana hoje aqui na nossa casa, mesmo ela não estando me ouvindo, né? Mas eu agradeço a ela, a sua presença, agradeço a presença de todos vocês aqui na nossa casa da noite de hoje. E como eu disse antes, né, desejo mais uma vez um feliz 2026 para todos. Então, antes da gente encerrar aqui nosso estudo, eu vou pedir à companheira Joana para ligar o microfone dela e fazer a nossa prece de agradecimento. Joana, por favor. Boa noite a todos. Agradecemos a nossa companheira Ana Paula pelas reflexões, esclarecimentos que a nossa irmã trouxe para todos nós. E juntos vamos, nesse momento, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Francisco de Assis, mentor desta casa, agradecendo a eles pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa primeira reunião do ano para cada vez mais buscarmos o esclarecimento, o consolo e o nosso crescimento espiritual. Rogamos ao Pai e a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça na nossa fé, que nos ajude a domarmos as nossas dificuldades, ainda que são muito grandes, mas que nesse ano busquemos a cada minuto nos melhorarmos, nos esforçarmos e temos a certeza do amparo divino, da presença dos nossos anjos guardiões, dessa espiritualidade bondosa e amiga, que quer o nosso bem, quer nos ajudar, mas façamos a nossa parte, estando vigilante nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas falas do dia a dia. E te agradecemos muito, Jesus, por tudo, e que o Pai nos abençoe a todos, encarnados e os desencarnados, que estão sempre juntos, estudando e procurando melhorar. Fique conosco, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos, agradecemos a Ana Paula. Ana, um beijinho para você, Ana, que Deus te abençoe e te fortaleça. É pena você não ter perdido o seu som, mas nós estamos te ouvindo muito bem, tá bom? Um beijo no coração de todos. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Feliz ano novo para todos, com muita paz, com muita luz, com muito amor, tá bom?
Tchau, tchau, Feliz tchau. ano novo, amigas. Ano novo aí Beijo para todos. grande. Para você, pelo ar, Cris, Tânia, Inês, Márcia, Joy, Ana Cristina, Ana Paula, Joana. Um beijão para todos. Tchau. Vou encerrar aqui para todos nós. Tchau.